Quando o pior acontece, o medo invade nossos corações. Quando o caos se instala e a fé parece vacilar. Quando a catástrofe avança, destruindo os nossos sonhos. Quando a esperança se perde em meio ao choro. Quando tudo vira lama e o sol nasce acobreado. Existem aqueles que atendem ao chamado. Atenção aí, atenção à rede. Todas as viaturas empenhadas. As viaturas deverão se deslocar todas inicialmente para o posto de comando que será montado no centro comunitário do vilarejo Córrego do Feijão. Positivo? Ô, Cobom, viatura 17 recebeu a mensagem. Ô, Cobom, como a gente foi bem, tá deslocando aí? Ô, Cobom, foi copiado pelas viaturas do PAC, QSL? Ô, Cobom, Alfa 01 recebeu a mensagem. Cobom, Arcanjo 04, decolando entre o Brumadinho, QSL? Aqueles que revestem sua alma daquilo que não tem nome, mas que pulsa nos nossos corações e veias. São homens e mulheres comuns, que saem todos os dias de casa sem nenhum superpoder, que entenderam que é sobre salvar vidas, mas também sobre resgatar histórias, devolver esperança, cuidar de almas devastadas pela lama. Senhores e senhoras do impossível, vocacionados para carregar bravura e coragem em meio à densidade da dúvida e do rejeito. Enquanto todos correm em fuga, eles correm na direção contrária, carregando a resiliência e a força de um povo que sempre lutou pela liberdade e pelo apoio ao próximo em sua história. Nós nunca tivemos dúvidas. Carregamos 270 histórias nas mãos, 270 famílias no peito, 270 chances de mostrar que Brumadinho é bem mais que um nome na parede. E nós nunca tivemos dúvidas, porque esse é o nosso jeito mineiro de salvar vidas. De fazer a maior operação de busca e salvamento do Brasil se tornar o símbolo da confiança inabalável, na capacidade técnica e na persistência invencível de uma instituição com propósito. Tudo isso traduzido no esforço de cada bombeiro militar que, dentro de uma farda, carrega consigo a preparação, o compromisso, a resiliência e o juramento de servir a uma população. São esses homens e mulheres que, do planejamento à operação, da logística à saúde, do detalhe ao principal, levam consolo e alento a famílias necessitadas. Sempre com um sorriso no rosto, invictos, inabaláveis, protegidos pela luz divina, conscientes da própria responsabilidade e gratos pela confiança depositada. Nós somos os soldados do fogo, os soldados das Minas e das Gerais, os soldados de 270 famílias e de 20 milhões de mineiros. Somos soldados da lama, do impossível, da fé e da esperança. Nós somos o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Na base Bravo, uma base importante da operação aqui, uma base importante do Corpo de Bombeiros. Tem muita história por trás aqui da nossa operação. E eu primeiramente queria dar boas-vindas a vocês aqui, como um bom mineiro que sou. Vocês vieram de longe, lá de São Paulo, muito distante. Até agora acho que é um pouco mais distante que a gente recebeu aqui. Primeiramente dou boas-vindas. E o que ocorre? Nós vamos fazer uma atividade bem simples. Vamos caminhar um pouquinho aqui para o lado de trás para poderem ver uma parte, uma pequena parte da mancha de rejeito que a gente está movimentando.
E depois nós vamos também numa área um pouquinho mais alta, que a gente tem uma visão mais ampla aqui, tanto da barragem quanto das nossas estações de busca e também da área atingida pela mancha de erresia. No período de chuva, a gente tem um índice pluviométrico aqui muito alto, então a gente sabe que se a gente não preparar, a operação acaba parando no período de chuva. Por enquanto está sendo tudo ótimo, eu tô me divertindo até mais do que eu achei que eu estaria. Eu gostei bastante de ver a situação de Brumadinho, porque a gente não tem muita noção de como é, na realidade, as coisas. E eu gostei também de visitar as igrejas, uma coisa que eu não esperava, né? Tipo, muito diferente daquilo que você imagina. O maior aprendizado que eu posso tirar disso é que aquele conhecimento que a gente vê em história, todas aquelas coisas, aqueles relatos, aquelas imagens, aqueles quadros, tudo tá mais perto da gente do que a gente imagina. Desde que a gente chegou em Minas, fizemos a primeira parada em Brumadinho, aquele momento, o impacto ali da presença, da conversa com o major, daquela vista da tragédia, já mostrou, revelou, né, reforçou em nós a importância de um estudo de meio, né, de estar naquele ambiente. Por mais que a gente tivesse visto a cena dezenas de vezes, estar lá, ouvindo as máquinas, né, sentindo aquele ambiente, conversando com os profissionais, aquilo já foi um momento que eu acho que eu não vou esquecer. Fiquei especialmente emocionado na Igreja de São Francisco, com as obras do Ataíde, mestre Ataíde, que eu conhecia só de livros e mais uma vez, né, a presença faz toda a diferença, estar no local. O local que eu acredito ser um dos mais interessantes aqui em Ouro Preto é a Casa dos Contos, onde a gente entende todo o desenvolvimento monetário, a cobrança de impostos, que hoje é um prédio administrado aí pelo Ministério da Economia, e nós temos vários exemplares de toda a história das moedas que existiram no Brasil. Estou vivendo esse momento de encanto, de poesia, de história e de criação de laços entre eles, a história e tudo aqui que envolve essa linda cidade, esse lindo lugar, Ouro Preto, Mariana, as cidades históricas. Foi provavelmente a viagem mais insana que eu fiz na minha vida. Eu sinto que eu fiquei mais próxima dos meus amigos, mais próxima dos meus professores, experiência das quais eu levarei para sempre na minha vida. Uma mineradora estrangeira e tinha um gerente que era americano, Sr. Timothy. Então chamava Sir Timothy. E no mineirês muito próprio, aquele senhor foi abreviado para senhor, e depois foi abreviado para Inhô, o Inhotim. E a junção desse nome, Inhô com Tim, quando Bernardo Paz resolve montar o Instituto Cultural, ele denomina então esse Instituto Cultural com aquele nome tão próprio de Inhotim. Daí a origem do Instituto. Tomaram bem o café da manhã também. Agora são 7h45. Vocês tomaram o café da manhã
bem cedo, significa que a partir das 11 horas da manhã, os dois grupos, independente de onde estiverem ou já que tiverem visitado, nós vamos nos encontrar a partir das 11 pro almoço no restaurante Império, que é aqui em cima na Praça Tiradentes. Quero apresentar para vocês, o Eudes é professor de geografia aqui em Ouro Preto e também guia de turismo dos grupos aqui em Ouro Preto. E é ele que vai nos acompanhar hoje também. Vocês terão mais contato, aliás, o grupo 1 terá mais contato com o Eudes e o grupo 2 mais com o Sidney. Mas o Eudes está aqui sempre gentilmente nos atendendo e oferecendo o melhor para os alunos que os visitam, tá certo? E eles encontravam muitos trabalhadores extremamente qualificados, artistas, artesãos, os próprios pedreiros. Mas, como eu já disse para vocês, não tínhamos, por exemplo, arquitetos formados no Brasil. A gente não tinha uma noção de construção, planejamento construtivo tão grande. Um bom dia para vocês, tá? Meu nome é Jefferson, eu sou 70% de instrutor aqui na mina. Não sou guia, sou só contador de histórias, tá? Mas histórias geralmente não de YouTube, não decorada, mas história oral, histórias que contam aqui na nossa cidade com relação ao ciclo do ouro. Em cima disso, a gente mescla um pouquinho da história, tá? Com um pouquinho da linguagem oral falada na nossa região. Se vocês pegarem somente essa frase aqui, que eu vou falar para vocês da mina, guardarem para vocês e em cima disso trabalharem com relação a Enem, vestibulares que vocês vão fazer, vai ser muito gratificante. Então, a frase é a seguinte, todo mundo: Minas e negros no Brasil, vamos lá. Minas e negros no Brasil. Castelos e igrejas em Portugal. Castelos e igrejas em Portugal. E a indústria na Inglaterra. Então quer dizer que todo esse ouro retirado daqui foi parar na mão dos ingleses no século XVIII. Eram azul e verde. Nossa, tá doido, você não vai nascer esse cara. Bem-vindo, a gente fica orgulhoso em receber vocês levar aquilo que a gente passou para os seus estudos. Um bom dia do Zezinho do Bento.